Alô, galera! Bom dia, boa noite, boa tarde. Olha só, tô morrendo de saudade de vocês. E como forma de matar a saudade, estou aqui no meu quarto, em plena quarentena, com o intuito de pagar um mico para vocês e também reforçar nosso conteúdo. Ao primeiro momento, o assunto pode ser coisa de outro mundo, coisa dificílima, mas logo vocês verão que é muito fácil. E além disso, estão tendo aula comigo, Chico Chicote. Então eu tenho certeza que transitividade verbal não será mais um problema. Vocês aprenderão de uma vez por todas, para toda a vida, para o vestibular e para os concursos que vocês terão pela frente. Conte comigo nessa quarentena, então vamos lá. Além desse nome, nós podemos nomear também essa parte da gramática como complemento verbal, tá? Complemento verbal, aquilo que irá completar o verbo, como o próprio nome já diz, complemento, completar. Seria como se o verbo sozinho ficasse muito feliz, ficasse triste e precisasse de uma companhia. Sozinho, ele não seria capaz de dar sentido, então, por isso, ele precisasse de alguém, de um complemento verbal. Entenderam? Mas, Scott, sobre essa carência do verbo aí, o complemento, tu tá falando para qualquer verbo? Não, não estou falando para qualquer verbo. Verbos significativos são aqueles que trazem uma ideia nova ao sujeito. Então já sabe, né? Os verbos de ligação ou os relacionais estão de fora. Os verbos significativos terão protagonismo aqui. Em suma, esses verbos significativos eles podem ser divididos em transitivos e intransitivos. Vamos ver o que significa cada um deles. Lembra quando eu falei que o verbo ele precisa de uma companhia? Ele precisa de alguém que dê sentido para ele poder se sentir feliz, para ele poder ter mais sentido? Lembram disso? Pois é, isso é o verbo transitivo. O que seria então verbo intransitivo, né? Seria aquele verbo que não precisa mais de ninguém. Ele está de boa, sozinho lá, ele se ama. Então, esse verbo sozinho, ele teria sentido completo da oração, da frase, né? Toda a ação e o sentido da oração estaria retido nesse verbo, no verbo intransitivo. Ah, Scott, esse negócio de ficar sozinho, ter companhia, tô entendendo essa tua linguagem, mas dá um exemplo aí. Tá bem, vou dar um exemplo para vocês. Algo que tem acontecido demais comigo nessa quarentena, né? Vamos pegar aqui uma frase. O Chico Chicote dormiu. Chico Chicote dormiu. Vejam só. Chico Chicote dormiu. Onde está o verbo aí? Tá bem aqui, olha. Dormiu. Isso é um verbo. Percebam que não tem mais nada depois do verbo, né? Então, você entendeu toda a ação. O que foi que aconteceu? Simplesmente, Chicote dormiu, não é? Então, esse é um verbo intransitivo, pois ele não precisa de acompanhamento. Ele não precisa de mais palavras para dar sentido a ele. Entendam? Entendeu? Entendeu? Interessante, Chicote. Agora quero ver tu dar outro exemplo. Tá bem. Vamos ver. Chicote morreu. Morreu. E morreu. Pensando bem. Não. Tira esse exemplo, porque em tempos de coronavírus, dar exemplo de morte não cai muito bem, né? Então vamos pegar um exemplo de um dos mais célebres escritores brasileiros, né? Guimarães Rosa. Quando ele queria falar que alguém tinha falecido, tinha morrido, ele falava poeticamente, ela bela adormeceu, que é uma metáfora, não é? Uma metáfora para alguém que partiu dessa para melhor, para alguém que faleceu. Então, se eu pegasse ela bela adormeceu, ou poderia ser ela adormeceu, né? Vejam que o verbo aí é adormeceu, não é? Então não precisa de mais nada, porque vocês entenderam que a pessoa simplesmente foi dessa para melhor. Simplesmente E morreu. se foi, não é? Então, trata-se também de um verbo intransitivo, não é? Entenderam? Entendeu? Tá, depois de a gente entender o que é intransitividade, bora parar de enrolação e bora logo para a definição já exata do que seria verbo transitivo. Transitividade é a capacidade do verbo necessitar ou não de complemento. Lembra? Companhia, não ficar sozinho. Então, transitividade é isso. E sempre quando for falado complemento,
a gente vai ver logo adiante sobre objeto direto e indireto. Sempre que for falado complemento, vocês têm que fazer uma associação direta com objeto. Então, objeto é igual a complemento. Aquilo que vem depois do verbo, para completar o sentido dele. Entendeu? Olha só, os verbos transitivos podem ser divididos em 3 partes. Uma é o verbo transitivo direto, a outra, o verbo transitivo indireto. E o terceiro é verbo transitivo direto e indireto. Isso mesmo, existem verbos que podem ter tanto o complemento, o objeto direto, quanto o indireto. Eles transitam por 2 vias. Vou já mostrar isso logo logo. Espere, aguarde. Bom, o primeiro deles é o verbo transitivo direto. É aquele que não precisa de preposição, né? Depois do verbo não há preposição. Então vamos pegar como exemplo esse aqui, aproveitando a Páscoa que passou recentemente, né? Chicote comeu chocolate. Chicote comeu chocolate. Onde está o verbo? Aqui, ó, comeu. Não é? Sempre a gente faz aquela pergunta: quem come? Come alguma coisa, algo ou alguém? Diante dessa pergunta, né, a gente percebe que quem come, come algo. Então, come chocolate. Não tem preposição, comeu, é um verbo transitivo direto. Entendeu? Vamos para outro exemplo. Olha só. Ela invejava a colega, né? Isso acontece muito lá no Chicago, sacanas. Ela invejava a colega. Onde está o verbo? Aqui, ó, invejava. Então, ela invejava quem? Seria a pergunta. A colega. Então, não há preposição. Ah, chicote. E esse A aí? Esse A não é preposição, besta. Esse A é artigo. Artigo. Beleza? Olha só. Vou ver o chicote. Vou ver o chicote. Onde está o verbo aí? Ver, né? Quem ver, vê algo, alguma coisa ou alguém. Né? No caso aqui, vou ver quem? O chicote. Obviamente que vocês só vão me ver por vídeo agora, porque na quarentena vocês vão ficar guardadinhos aí, protegendo a si e a todos. Vou ver quem? Chicote. Então é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque não tem preposição depois do verbo. Tá ok? Bom, pensa comigo. Se o verbo transitivo direto é aquele que não precisa de preposição, o verbo transitivo indireto é o quê? Aquele que precisa, obviamente, né? Então, VTI é aquele que precisará de preposição depois do verbo. Tá, primeiro exemplo de verbo transitivo indireto, ainda vou continuar na temática da Páscoa, porque por mais que tenha sido Páscoa, eu não recebi nenhum chocolate. E quem me conhece, você me conhece, sabe que eu amo chocolate. Amo, então fica a dica. Para quando eu voltar aí para edificar, vocês podem ainda me dar chocolate, tá bom? Então olha só. Chicote gosta de chocolate, né? Chicote gosta de chocolate. Onde está o verbo? Aí, gostar. Então, gostar, depois de gostar, tem um de, que é uma preposição. Então, é um verbo transitivo indireto. Por quê? Ele pede uma preposição para se ligar com o chocolate. Por conta disso, ele é um verbo transitivo indireto. Tá ok? Quando vocês falam, ah, eu gosto tanto do fulano, da fulana, né? Veja aí o do, o da. Isso é uma preposição. Mais um exemplo. Agora, vindo mais para a temática, né, da quarentena. Uma frase que eu tenho repetido muito aqui. Eu preciso de comida. Eu preciso de comida. Olha só. Onde está o verbo aí? Preciso, né? Precisar. Precisa do quê? Veja a preposição aí. Do quê? De comida. De. Olha aí, percebam que há uma preposição. Então, comer é um verbo transitivo indireto. Tá? É interessante que não dá para decorar todos os verbos se ele é transitivo direto, indireto, mas exercitando bastante é possível sim ter uma noção de cada verbo, se ele é transitivo direto ou indireto. Tá, vamos agora para o verbo transitivo direto e indireto, ou também chamado de bitransitivos. São aqueles que necessitam dos 2 complementos, do verbo transitivo direto e indireto. Então vamos ao exemplo. Chicote deu o livro
aos alunos. Chicote deu o livro aos alunos. Onde está o verbo aqui? Deu, né? Dar. Chicote deu o quê? O livro. Então, é um verbo transitivo direto, né? Deu o quê? Tem preposição? Não. Mas Chicote deu a quem? A quem? Aos alunos. Olha aqui, uma preposição a, né? Então, ao mesmo tempo que o verbo dar é transitivo direto, por dar o livro, e também é indireto por conta dos alunos, de dar alguma coisa a alguém. Então, ele é bitransitivo. Vamos a mais um exemplo. Isso aqui é um caso bem hipotético, tá, gente? Chicote convidou os alunos para um churrasco. Olha só, isso nunca vai acontecer, tá? Chicote convidou os alunos para um churrasco. Onde está o verbo? Aqui, ó, convidou, tá? Chicote convidou quem? Os alunos. Não tem preposição, então verbo transitivo direto. Para onde? Olha a preposição aí. Para onde? Para um churrasco. Então, também ele é um verbo transitivo indireto. Então, ele é bitransitivo. Eu acho que deu para entender, né? O que é um verbo transitivo, o que é um verbo transitivo direto, indireto, ou um bitransitivo. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre objeto direto e objeto indireto. Como eu disse lá no início, sempre que a gente fala de complemento, né, lembre-se de objeto. Então, o que seria o objeto direto e indireto? Nada mais é do que o restante, depois do verbo. Aquilo que ele precisa, o complemento dele que dará o sentido. Então, isso é o objeto direto e o indireto, dependendo da situação, dependendo da oração. Mas, como tudo na vida, sempre há exceções, não é? E aqui nesse assunto não é diferente. O que foi que eu falei sobre o verbo transitivo direto ou o objeto direto, que eles não precisam de preposição? Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, existem casos que o objeto direto é preposicionado. Eu vou falar alguns aqui para vocês. Eu não decorei, tá? Eu vou ler. Então, olha só. Geralmente, eles aparecem quando se refere a um substantivo próprio, né? Um nome, por exemplo. Quando se refere a um pronome oblíquo tônico. Quando se refere a um pronome indefinido. Quando se refere a um pronome relativo, quem. Quando se refere aos numerais. Quando se encontra antecipado na frase, sendo uma construção comum em provérbios. Quando se pretende evitar a ambiguidade na leitura da frase. Ao pai o filho ama, né? Perceba aqui, ó. Ao pai o filho ama. Perceba que essa frase está invertida. Olha só, como ficaria na ordem comumente usada, né? O filho ama o pai. O filho ama o pai. O filho ama quem? O pai. Não tem preposição. Mas como houve uma inversão e para dar mais ênfase ao pai, não é qualquer pai, é aquele pai, né? Ao pai o filho ama. Vejam só como uma mudança, né, de frase, só trocar as palavras como muda a ênfase, muda o sentido, não é? Então, aqui é um verbo transitivo direto, mas é preposicionado. Vamos para outras. A diretora descontratou a ambas. Olha só, espero que isso não aconteça, viu? Viu, Cleide? Espero que isso não aconteça. Onde está o verbo aqui? Está descontratou, tá? Descontratou quem? As funcionárias, né? Não haveria aí preposição. Mas como se trata de ambas, né? De numeral aqui, aí veio o azinho, que é uma preposição. A diretora descontratou a ambas. Bom, gente, é isso. Fique em paz, fique com saúde. Espero que vocês estejam cumprindo aí as ordens, né? Fique em casa. Nós estamos num momento muito delicado, muito sério. Então, até o próximo vídeo. Beijo!